Hoje começa mais uma semana e nós estamos aqui na casa de Deus. Que bênção, né? Que coisa boa. Então, estamos felizes que você está aí também nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. E agora vamos cantar o hino 211 para começarmos o culto. Sedento pelo mundo eu procurava, minha alma em vão satisfazer. Então o Salvador falou-me, desta fonte eterna vem beber. O meu cálice ergo a ti, Senhor, vem minha alma sedenta saciar, minha vida anseia pelo teu amor, faz meu ser dessa água transbordar. Quanta gente está em busca dos prazeres que o mundo pode oferecer. Ignoram a felicidade que em Cristo de graça podem ter. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor, vem minha alma sedenta saciar, minha vida anseia pelo teu amor, faz meu ser dessa água transbordar. Ó amigo, se as coisas desta terra só trazem dor, desilusão, em Cristo a paz e alegria, Ele é fonte de vida e salvação. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor, vem minha alma sedenta saciar, minha vida anseia pelo teu amor, faz meu ser dessa água transbordar. Boa noite. Vamos neste momento nos prostrarmos, onde estivermos mesmo, em oração para o nosso querido Deus. Oremos. Grandioso Deus, grandioso Pai que está no céu, graças te damos, ó Deus, pelo dom da vida, pela noite, Senhor, que o Senhor está nos concedendo hoje. Obrigado, Senhor, pelo cuidado divino que o Senhor tem conosco a cada dia, ó Deus. Também oro em especial, Senhor, com a mensagem que será passada nesta noite. Que seja uma mensagem de esperança, Deus, que venha contra o nosso coração. E também, Senhor, o Senhor possa estar com cada um aqui presente, com aquelas pessoas que também estão nos assistindo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, ó Deus. E também, Senhor, que o pregador possa falar pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Nós te oramos e te pedimos em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém.
Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Também aos nossos amigos que estão nos seus lares acompanhando neste canal de transmissão. Sejam todos bem-vindos para mais um culto de adoração ao nosso Deus aqui na Igreja do Lindóia. Enquanto cantávamos ali, eu estava olhando aquela água mais linda, né? Que sede que me deu, né? Hoje eu tive sede, eu estava trabalhando e até o meio-dia eu trabalhei e eu cansei, suei, deu calor, mas eu não tinha acesso à água, né? Então eu tive que parar 3 vezes para me refrescar. Que coisa mais gostosa, né? A água é a fonte de vida mesmo, né? E hoje nós vamos falar, como esse hino falou ali, sobre Jesus, que também é a água da vida, né? Então nós vamos ver essa história que está em São João, capítulo 4. Nossos amigos que estão em casa também podem manusear a sua Bíblia, abrir lá no Evangelho de João, Novo Testamento, no capítulo 4. Ali nos conta uma história que fala sobre água, sobre pessoa com sede. E eu diria mais, pessoas, praticamente a cidade toda, né? Tinha sede da água da vida, né? Num lugar, quem sabe, muito quente lá. Então se passou essa história e que fala sobre água ali. Antes de nós lermos, vamos fazer uma oração, falarmos com o nosso Deus. Feche seus olhos, assim como você está, também você em casa, pode participar dessa oração conosco. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos por essa oportunidade de levarmos a mensagem para outras pessoas e também onde nós aprendemos também sobre a tua palavra, o teu amor, sobre a água da vida. Fica conosco, Senhor, aceite a nossa adoração, nos esvazie do nosso eu, nos preenche com teu Espírito. O Espírito Santo possa traduzir para cada pessoa as palavras que forem ditas aqui, para que elas possam compreender conforme a sua necessidade. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. São João 4. Vamos ler primeiro de 1 a 4. A mulher de Samaria, diz aqui na minha Bíblia. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Nós vemos aqui então que Jesus estava de passagem, né? Ele poderia ter feito outro caminho, mas guiado pelo Espírito Santo, ele fez aquele caminho, né? O Espírito Santo falou para ele que ali havia pessoa ou pessoas, né, que precisavam ouvir da palavra, e quem sabe aquela seria a única vez, a única chance. Vamos adiante aqui então do verso 5 até o 8. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Ele parou ali então junto àquele poço, né, próximo da cidade samaritana de Sicar. E uma mulher veio tirar água do poço. E a conversa que se seguiu ali desafiou ela e uma cidade cheia de pecadores a mudarem suas vidas, né, por causa de uma conversa, de um momento de uma conversa, né? Mudarem então as suas vidas e seu destino eterno. Não mudaram só o destino aqui na terra, mudaram o seu destino eterno, né? Que maravilha isso, que tiveram um encontro com Jesus. Nós já tivemos algumas pregações sobre os encontros com Jesus,
E né, nós vimos várias histórias, né? E aqui eles tiveram um encontro com Jesus. Primeiro a mulher, que nós vamos falar aqui. Então depois nós vamos ver o restante da história. No Evangelho de João, neste capítulo 4 aqui, onde temos o privilégio de aprender com uma mulher que foi buscar água e encontrou a fonte da vida. Que maravilha, irmãos, que história linda essa. A fonte da vida eterna. Ela foi simplesmente buscar água, que ela fazia todo dia, né? É a sua atividade normal, diária, de buscar água em determinado momento do dia, ou então, quem sabe, várias vezes por dia as pessoas precisavam buscar água. E ali nos mostra que Jesus então estava voltando da Judéia para a Galiléia. Em Jerusalém, a sua indignação pela corrupção dos chefes judeus, né, tinha encontrado a resposta meio comprometida de um povo que estava morrendo espiritualmente. Jesus estava chateado com aquela história, né, estava triste com a resposta daquele povo lá, e estavam morrendo espiritualmente. Então ele passou um determinado tempo ali naquela região circunvizinha da Judéia, e então partiu de novo para a Galiléia. A rota mais curta entre as duas regiões levou através do coração de Samaria. Os judeus não passavam por ali. Eles faziam uma tremenda volta para não ter que passar por aquele determinado lugar, para não ter que olhar aquele povo, que eles tinham problemas entre eles, né? Mas Jesus passou por ali. O Espírito Santo conduziu Jesus, levou Jesus por ali, porque havia alguma coisa que precisava ser feita naquele local, né? Então Jesus foi por ali. Ouviu a voz do Espírito Santo, atendeu o Espírito Santo e foi por aquela rota, né? Então era a rota mais curta entre as duas regiões, né? E era uma terra de pessoas desprezadas, que não eram mais consideradas judias pelos seus vizinhos mais religiosos do sul, né? E como ser humano, Jesus sofria de fadiga e sede, como todo ser humano. Então ele parou junto a um poço para descansar, enquanto seus discípulos foram até a cidade para buscar comida. E ali veio uma mulher. A mulher apareceu para buscar a sua água, né? E Jesus então ofereceu-lhe a oportunidade de servir ao mais nobre homem da história do mundo. Ela não sabia, né? Lógico, ela não sabia quem estava ali. Nunca passou alguém igual através da cidade dela. Nunca havia passado alguém como Jesus naquela cidade. Ele simplesmente pediu-lhe um pouco de água. Somente isso, né? Mas ali começou um diálogo, começou uma conversa. Quantas vezes nós começamos uma conversa com alguém? Um diálogo, né? E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de conversar com alguém? E esse sermão de hoje, ele serve para nos alertar. Por quê? Às vezes a gente perde a oportunidade, aquele momento único, e não volta mais outra oportunidade igual aquela para aquela pessoa, né? E ali então Jesus pediu-lhe água, e a mulher ficou surpresa com seu pedido, porque um judeu, eles não aceitavam os samaritanos, eles não conversavam com os samaritanos, eles não simpatizavam com os samaritanos, né? E ali estava um homem judeu que reconhecia que ela existia, enxergou uma mulher. Se eles não gostavam dos samaritanos, imagina a mulher samaritana, as mulheres samaritanas. Não davam bola, não queriam saber, né? É triste falar isso, mas é a realidade. Era a realidade do momento. Então ali estava um homem que reconheceu ela
como mulher, reconheceu ela como pessoa e ainda, sendo superior, da raça superior no momento, pediu água para ela, né? E ela ficou surpresa com isso. Ela, então, uma humilde mulher samaritana, que teria sido ignorada ou desprezada durante toda a sua vida pela maioria dos judeus, dos homens judeus, né? Ela imediatamente reconhece que havia algo diferente ali com aquele viajante. Não era normal aquilo ali, não era nada normal. Ali havia alguma coisa diferente e ela ficou muito surpresa. A conversa que se seguiu ali, no capítulo 4 até o versículo 26, é um exemplo marcante de como Jesus ensinava as pessoas a usarem uma linguagem diferente, né? Quando ele pediu água à mulher, ela naturalmente pensou o quê? Que água ela pensou? A água do poço, né? Normal. Ali havia um poço, pediu água. Que água eu vou te dar? Água do poço, né? Então ela instantaneamente ela pensou na água do poço. Ela tinha ido ao poço por causa da sua necessidade física e não espiritual. Sua necessidade física era água, tinha sede, precisava repor a água da sua casa para os seus familiares, quem sabe, né? Para ela mesma, e buscava todos os dias, em determinado horário, ela buscava a sua água. Então ela não foi ali para ver o seu lado espiritual, ela foi buscar a solução para a sua necessidade física. Se ela entendesse a dádiva de Deus e soubesse com quem estava falando, estaria ela buscando água espiritual e não material. Mas ela não sabia. Essa mulher não estava usando a mesma linguagem de Jesus. Jesus estava falando uma coisa e ela estava falando outra. Ela não estava pensando em coisas espirituais, né? Mas Jesus não alterou o rumo da sua conversa. Às vezes a gente vai falar com uma pessoa e sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o amor de Jesus, e as pessoas desvirtuam a conversa e nós seguimos com eles conversando. Mudamos totalmente o assunto. E depois, para voltar naquele assunto novamente, às vezes é difícil. Jesus não. Jesus não mudou o rumo da conversa. Jesus continuou falando para ela, para falar o seu coração, falando de coisas espirituais. Podemos ser tentados, né, como eu já falei aqui, encontrar pessoas carnais em seu próprio terreno, mas Jesus manteve o rumo. Nós devemos seguir esse exemplo. Quando nós formos falar do amor de Jesus, nós falarmos do amor de Jesus. Falarmos das coisas espirituais, continuamos falando das coisas espirituais. Não deixar que nos envolvam na conversa e nos tirem do rumo da conversa espiritual. Jesus, não chegaria ao coração dessa mulher através do seu estômago. Jesus não chegaria. Se fosse a água física, para saciar sua sede física, ele não chegaria ao coração da mulher. Então ele continuou usando a linguagem da vida espiritual. Quem beber dessa água tornará a ter sede, ele diz. Está no verso 13. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, está no verso 14. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? E a mulher não entendeu. Ela ainda estava falando de coisas físicas, né? Coisas carnais, coisas necessidades físicas, sua sede, seu problema de água. Então ela não entendeu, mas ela disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la aqui nesse poço. Então ela ainda não havia entendido, né?
Nós podemos ver aqui. Isso está no verso 15. O único tipo de sede que ela conhecia era a sede física. E a única água que ela tinha bebido na vida inteira vinha de um poço. Então, o pensamento dela, o raciocínio dela era a água do poço. Jesus tinha que criar nela um desejo de reconhecer que a sua mais profunda necessidade era espiritual. Jesus então encontrou uma sua aproximação recorrendo à vida pessoal dela. Vai, chama teu marido e vem cá. Está no verso 16. E ela respondeu honestamente, não tenho marido. Verso 17. Até esse ponto a conversa era interessante, mas a mulher ainda estava falando a linguagem, usando a linguagem deste mundo. Ela ainda não havia entendido. Então as próximas palavras que saíram da boca de Jesus foram um momento decisivo da conversa e da vida dela. E na vida dela também. Jesus disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes. E esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Verso 17 e 18. Antes de continuarmos aqui a narrativa, paremos por apenas um momentinho aqui para pensar o impacto dessas palavras nessa mulher. Jesus, um estranho, totalmente estranho, né? Parou junto ao poço naquele dia que ela foi lá buscar água. Ele era um judeu que poderia facilmente ter ignorado ela, nem menosprezado, rejeitado, enfim, ignorado ela. E ignorado a existência dela, né? Conhecia os pormenores da vida dela, os detalhes. Jesus conhecia. E isso abalou ela, isso mexeu com ela, né? Então, nós podemos ver que essa mulher representa bilhões de seres humanos. Você que está em casa, preste atenção. Essa mulher, nessa história, representa bilhões de seres humanos vivos hoje em dia. Na pressa de cuidar das necessidades básicas de sua existência, a existência física, eles passam por Jesus sem mesmo entender sua língua, sem mesmo entender as palavras de Jesus, sem mesmo entender os gestos de Jesus, né? Poucos sabem que Ele é o Senhor e Salvador. Poucos sabem, poucos atentam para isso. E que Ele também conhece as minúcias íntimas de suas vidas. As pessoas não sabem isso, não conhecem esses detalhes. E assim, falando honestamente, não tem como pensar isso diante das nossas atividades deste mundo, das tarefas, da profissão, da correria, da cidade grande, né? Até mesmo no interior, que tem as suas tarefas pesadas, né? Cansativas também, né? Então as pessoas não têm esse tempo, não têm esse raciocínio que Jesus é o Salvador e conhece cada detalhe, as minúcias, os detalhes de cada ser humano, de cada filho, né? E que oferece a água da vida eterna. Quantas pessoas trabalham com sede? Esses tempos que a gente chegou aqui, os rapazes que estavam fazendo a limpeza da rua pediram água, não é? Quando eu trabalho, eu tenho que levar minhas garrafinhas de água, porque a gente toma muita água. A pessoa passa sede, tem sede. Quantas pessoas têm sede, né? E Jesus oferece água. E Jesus oferece mais do que água, a água da vida, para todos nós, para todas as pessoas do mundo. Se você for um desses bilhões de pessoas preocupadas com as coisas materiais e a rotina da vida diária, pare para ouvir cuidadosamente o homem que conversou com uma mulher samaritana naquele dia, esse cara. Pare para ouvir. Ouça o que tem aqui neste livro, na Bíblia.
O silêncio ali entre o verso 18 e 19 provavelmente representa um dos mais sérios momentos na vida inteira dessa mulher samaritana. Sua vida era uma confusão. Ela tinha passado de um homem ao outro e estava agora numa relação insatisfatória com um homem que nem era seu marido. Ela trabalhava, comia e bebia. Ela teria provavelmente feito essa viagem ao poço milhares de vezes durante a sua vida até aquele momento. Por isso ela pediu daquela água para ela não precisar mais voltar ao poço, né? Então, no momento, ela estava falando com alguém que lhe oferecia a vida eterna. Quando Jesus fala conosco, Ele nos oferece a vida eterna. Ele nos oferece a água da vida eterna. E quando Ele fala conosco, as palavras provam e ela entendeu ali também que as palavras daquele homem, que ela não sabia ainda quem era, elas provavam que ele era capaz de cumprir a promessa de dar a água da vida, a vida eterna para ela. E esse foi um momento tão crucial na sua vida. O homem judeu e a mulher samaritana estavam agora falando a mesma língua, a mesma linguagem, coisas espirituais. Não havia mais preocupação com a água daquele velho poço. Não havia mais. Agora ela estava tão intrigada com a conversa espiritual com Jesus que esqueceria até o seu próprio cântaro quando ela se foi. Ela não deu água para Jesus, ela esqueceu o seu cântaro e ela saiu a milhão para falar daquele homem para outras pessoas. Porém, ela não estava ainda pronta para sair. Jesus tinha despertado-a espiritualmente. Mas ela saiu. Já saiu e já foi lá falar com o povo, né? O que você faria nessa situação? Começaria imediatamente a fazer perguntas, as perguntas mais importantes, queria saber de tudo para aquele homem? Buscaria então como agradar aquela pessoa que sabia tanto da sua vida? Aquela pessoa, aquele homem desconhecido sabia tanto da vida, você faria perguntas importantes ou tentaria agradar aquela pessoa? E ela o fez. Sua pergunta do verso 20 ali foi diretamente ao ponto. Vamos ver o que diz ali. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Onde ela deveria adorar para ser aceita por Deus? Foi a pergunta dela. Onde eu devo adorar para ser aceita por Deus? E há bastante história por trás da pergunta dela, né? Durante séculos, os samaritanos tinham defendido suas práticas de adoração em outros lugares, tais como o Monte Gerizim, ao qual ela se referiu em sua pergunta, né? Neste monte, que era o Monte Gerizim. E os judeus, apesar de seus erros em outras coisas, né, continuavam a defender corretamente a importância de Jerusalém como a cidade designada por Deus como um local de adoração. Deus havia designado Jerusalém e eles adoravam a Deus no Monte Gerizim. A resposta de Jesus desafiou aquela mulher a desviar os olhos do monte e olhar para dentro da sua alma. O tempo estava rapidamente se aproximando e Jesus explicou quando o lugar não importaria mais. Jesus disse para ela: o tempo está se aproximando. Vai ter um tempo que não importa mais onde adorar. Não entenda mal, ele disse. Os judeus estão certos em adorar em Jerusalém, por enquanto. E os samaritanos não sabem o que estão fazendo. Foi o que Jesus disse para ela. Mas tudo isso está para mudar. O Pai, como um ser espiritual, está buscando pessoas que o adorarão em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Era um desafio. Poderia essa mulher, a qual estava tão preocupada com a água de um poço, apenas momentos antes,
despertar em si um interesse genuíno por coisas espirituais? Sim, poderia. Por isso que nós precisamos aproveitar as oportunidades, porque num momento desperta o interesse de coisas espirituais nas pessoas. Uma palavra, alguma coisa, né? E Jesus fez isso. Jesus, obviamente, pensava assim, ele que conhece a natureza do homem melhor do que qualquer um, olhava para essa pecadora com amorosa compaixão e com confiança que ele era capaz para resgatá-la do seu pecado. Eu gosto de ler na Bíblia algumas passagens quando Jesus olha para as pessoas, olha para a multidão, e ele olha com compaixão. E ele olhou para essa mulher com compaixão, porque ele poderia resgatar ela do seu pecado. Mas a mais surpreendente revelação ainda estava por vir. Quando a mulher ponderou a resposta anterior de Jesus, ela comentou sobre uma verdade que ela acreditava. E ela já sabia alguma coisa. Ela disse, eu sei que há de vir o Messias, está no verso 25, o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Na resposta do Senhor a ela houve a espantosa razão para o seu comentário enigmático, que lá no verso 10 ela perguntou, né? Vamos voltar lá. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele daria então, e ele te daria a água da vida. Então ela entendeu o que Jesus falou antes, né? Se apenas ela soubesse quem estava pedindo água, foi naquele momento. Agora, com seus interesses então espirituais despertados, ela estava pronta para ouvir o resto da história sobre o forasteiro judeu. Eu sou, eu que falo contigo, no verso 26. Poderia ser? Ela pensou. Poderia ela, uma desprezada samaritana, estar falando face a face com o ungido de Deus? Jesus não teve que mandar essa mulher espalhar a notícia. Ele não ofereceu aulas, né, de técnicas de evangelismo. Ele tinha plantado nela uma semente da vida eterna, de modo que ela era naturalmente compelida a partilhar as boas novas. É isso que acontece conosco. Quando Jesus planta em nós a semente da vida eterna, nós somos compelidos a sair e compartilhar com os outros. Não é verdade? Amém, né? Então, irmãos, o testemunho dessa mulher não foi o suficiente para convencer a cidade. Ela foi lá e falou com o pessoal da cidade e mexeu com os brios deles. Mas eles, o que eles fizeram? Foram junto com ela para confirmar o que ela dizia, né? Então perceberam, eles queriam ouvir as palavras do Messias, de Jesus. E eles perceberam então que tinham encontrado o Salvador do mundo. Está lá no verso 39 e 42. Enquanto a mulher voltou a Sicar para contar o sucedido ao povo, Jesus sentou-se com seus apóstolos que estavam chegando então naquele momento, que eles haviam ido comprar comida lá, alimento, né? Eles tinham ficado surpresos quando viram Jesus conversando com essa mulher, revelando que eles não viam os outros da forma como Jesus via. Quem sabe até os apóstolos faziam as mesmas coisas, né? Os discípulos. Mas então Jesus revelou para eles que Jesus não via as pessoas como eles viam, como nós vimos. Eles viam uma mulher desprezada, de uma terra ímpia. Era o primeiro pensamento deles no momento. Jesus via uma alma a ser salva. Amém? Hoje, quem sabe nós desprezamos alguém, tomara que não. Nós podemos pensar, não, esse não merece. Jesus não vê assim, por A ou B motivo. Nós podemos pensar, não devemos.
Jesus vê sempre uma alma para ser salva. Uma alma que necessita ser despertada para a sua própria necessidade. Eles viam um deserto espiritual, enquanto Jesus olhava adiante para a grande colheita. João 4, 31 a 38. Na verdade, o povo samaritano provou ser um dos mais receptivos da mensagem do Evangelho. De todos aqueles que tinham na região. O povo samaritano, que eram tão desprezados. Essa história é rica demais para que se possa observar todas as suas grandes mensagens em apenas um sermão, um artigo, um capítulo, quem sabe, de um livro. É grande demais. Mas antes que você feche a sua Bíblia e nós voltemos para a nossa vida normal, de nossos pensamentos e trabalhos, eu queria aqui observar algumas maravilhosas lições que aprendemos aqui. Nós estamos rodeados de oportunidades. Estamos ou não estamos, irmãos? Estamos, né? Várias, milhares. O que parece ser um simples encontro, às vezes, entre Jesus e uma mulher desconhecida, vira uma tremenda oportunidade para evangelizá-la. E nós também. O que parece, às vezes, um cumprimento, uma mensagem, um encontro, né? Pode ser uma grande oportunidade para a evangelização. Muitas vezes, a maioria das vezes, quem sabe todas as vezes, né? Talvez Jesus não passasse a voltar nunca mais naquele lugar, por aquele caminho, mas ele tirou completa vantagem da oportunidade em suas mãos. Nossos encontros também oportunos, num ônibus, numa loja, numa fila de banco, poderiam ser justo uma das tais ocasiões. Vemos campos prontos para serem ceifados, como Jesus via, ou nós vemos dificuldades? Não ofereceremos a salvação ao mundo com conversa mundana. Quando nós conversamos com pessoas com os mesmos palavreados, a mesma conversa mundana, nós não vamos conseguir oferecer a salvação para as pessoas. Temos que cuidar quando falamos. Quando Jesus usou a linguagem espiritual e a mulher pensou em água do poço, o Senhor não desviou o rumo da conversa. Ele encontrou um modo de trazer os pensamentos dela do poço para as elevadas verdades que poderiam mudar a eternidade dela. Então nós precisamos agir assim também. Jesus usou as perguntas dela como um trampolim para os importantes assuntos que ela precisava ouvir. Nós precisamos aproveitar a situação da conversa e usar aquilo para levar a mensagem que a pessoa precisa ouvir. Ela falou de um monte Gerizim, e Jesus foi para o seu coração. Ela pensou no Messias como uma esperança futura, e Jesus colocou-a face a face com Cristo. Para alcançar a salvação, precisa-se ver a verdade penosa da própria condição espiritual. O ponto crítico da conversa foi quando Jesus implicitamente revelou para ela duas coisas: que a mulher, estava num triste estado de pecado, e que ele, Jesus, é quem pode reconhecer e resolver todos os problemas da alma. Amém, irmãos? Para alcançar a salvação, irmãos, finalizando, não se pode se confiar somente no testemunho dos outros. Precisamos ouvir as palavras de Jesus. Aquele povo todo foi junto porque acreditou no testemunho dela, mas eles precisavam ouvir as palavras de Jesus. Eles foram juntos, né? Com ela, voltaram para o Mestre. Nós também precisamos ouvir as palavras de Jesus.
Você que está em casa, meu amigo, precisa ouvir as palavras de Jesus, precisa ter um encontro pessoal com Jesus, precisa ter uma experiência pessoal com Jesus, precisa ser transformado, tocado, renovado, curado por Jesus. João e os outros discípulos registraram cuidadosamente as palavras e atos de Jesus para dar a todas as futuras gerações uma base para que elas possam crer, para que todos pudessem crer em Jesus e em tudo aquilo que foi registrado na Bíblia, que é pura verdade, inspirada por Deus. Eles registraram todas as palavras, todos os atos de Jesus. Está lá em João 20, de 26 a 31. E que nós possamos ir e ouvir as palavras de Jesus. Amém, irmãos? Que nós possamos ensinar as pessoas também a ouvirem as palavras de Jesus, para que eles possam crer em Jesus, para que eles possam aceitar Jesus, para que eles possam entregar o seu coração para Jesus, e que um dia nós possamos estar todos juntos na eternidade com Jesus. Amém? Para finalizar, nós vamos cantar o hino Mensagem ao Mundo. Olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, na condição de miseráveis pecadores que somos, mas na qualidade de teus filhos, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe das nossas atitudes, palavras e pensamentos, que o Senhor nos limpe, nos purifique, nos reconsagre,
para que nós possamos ser dignos de trabalharmos para Ti, de levarmos a mensagem para outras pessoas, para que possamos ter esse dever de levar Cristo ao mundo, para que elas possam Te conhecer, para que elas possam tomar decisões que pode mudar a sua vida eterna, para a eternidade. Toca no coração das pessoas para que elas queiram Te ouvir e entregar o seu coração para Ti. Te pedimos uma bênção especial para cada um dos que estão aqui na igreja nesse momento, cada família representada. Também te pedimos uma bênção especial para cada família que está nos assistindo no canal de transmissão. O Senhor possa abençoar cada lar, cada família, cada pessoa, que eles também possam estar integrados neste movimento de levar a mensagem para outras pessoas, que eles possam também Te aceitar, entregar seu coração para Ti. Agora te pedimos que nos leve para nossos lares, nossas casas, possamos ter uma boa semana sempre na Tua presença, na Tua companhia, sob Teus cuidados. Guarda-nos até a volta de Jesus. Eu Te peço e Te agradeço, com perdão dos nossos pecados, por amor de Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos, também agradecemos nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando no canal de transmissão. E aqui nós estamos encerrando então esse culto dessa noite, convidando para terça-feira, mais vida e saúde. Também teremos ali uma live onde fala sobre a saúde. Tenham todos uma boa semana, sempre na presença de Jesus. Boa noite, boa semana. O Senhor me tomou nas suas mãos e me revigorou. O Senhor é aquele em quem eu posso confiar todos os dias da minha vida. Ele jamais me desamparará. Começando com as mulheres. Confiei no meu Senhor, e Ele me ouviu. Conta a sua história agora, de quando o Senhor livrou você. O pecado me livrou, e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nascer, minha vida há de ser